Tá, deixa eu colocar a sua tela aqui mais uma vez. Tá, então vamos começar, né? Boa noite a todos. Primeiramente, parabéns por ter chegado até a 8ª etapa, né? Do nosso curso de auditoria de conformidade. É um caso especial vocês, porque até então, geralmente nós chegamos com 1, 2, a turma 1 agora, que é do segundo módulo, turma 1 de 2020, surpreendeu, conseguiram 4, chegar até a aula 7 e de lá ficaram até agora. E vocês estão na aula 8 já, acho que 10, não é isso? Então estão de parabéns aí pela dedicação. Espero que agora é voo de brigadeiro, né? É preparar para aterrissagem e só controlar, né? Não tem mais muita preocupação. O básico mesmo que a gente tinha que passar, a gente já passou. Essas aulas agora, análise de mérito, qual é a outra parte? Relatório de monitoria e o fechamento em si, são basicamente procedimentos complementares, que a gente vai dar um tratamento en passant, até porque são temas longos e extensos, e como aqui a gente não trabalha pontualmente com a área específica de trabalho, por exemplo, eu não estou trabalhando com contadores aqui, né? Nem estou trabalhando aqui, como no curso que a gente vai ministrar a seguir, que é controladores, né? A gente está trabalhando aqui com gente de diversas áreas, tem pessoas da saúde, pessoas da Força Aérea, outros bancários, outros professores, outros que trabalham, militam na área da cultura, então é um grupo bem heterogêneo. O nosso objetivo era esse mesmo, era provar, né, para muitos, inclusive para os patrocinadores que não acreditavam, que a gente conseguiria, na verdade, era ministrar um curso de análise de controle para todas as áreas e com um rendimento aproveitável. A gente mostrou que isso é possível, né? A gente tem como aferir e é por isso o importante desse curso é esse, porque não fica nas meras palavras e nem naquelas atividades que geralmente o aluno só tira 10. Aqui não, para tirar nota tem que suar a camisa mesmo, tem que provar, tudo está documentado, tudo está registrado nos relatórios e nos demonstrativos do nosso Classroom lá, tanto para o pessoal da monitoria, como para quem quiser futuramente verificar e analisar o rendimento de vocês. Então isso prova realmente que tem condição sim de qualificar profissionais das mais diversas áreas simultaneamente na atividade de controle, e é isso que a gente está tentando fazer e parece que a gente vai conseguir com bom resultado, tanto com a turma 1 quanto agora com vocês na turma 2. E hoje o nosso ponto, vamos só recapitular porque são complementares, a gente começa lá na aula 6 com relatório, vai até a aula 9 e a gente está sempre trabalhando com relatório. Então, tanto que eu falei, não, a partir da aula 5 eu acho que a gente tratou, eu falei, olha, faça um trabalho bem feito, porque a partir de agora, que vocês fizerem vai servir até a aula 10, e é o que está acontecendo realmente. O material que nós produzimos, independente da qualidade, a gente vai tentar tocar com eles até o final do curso e, obviamente, quem teve um aprofundamento melhor vai poder render mais. Quem não, na verdade, não teve condições de se aprofundar, vai ficar com esse trabalho aí, mas de qualquer forma o que vale é a semente que a gente está plantando. Essas apostilas que a gente deixa com vocês, embora sejam resumidas, mas elas trazem, na verdade, a essência. Outro ponto importante, a gente precisa aprender a estudar. Hoje eu perdi aquela linha de raciocínio, vou reconstruir outra aqui. A gente vai tratar especificamente hoje de análise de mérito, né? Então, vou recapitulando, nós começamos na aula 5, vimos o relatório em si, vimos a estrutura do relatório, depois solicitamos as justificativas, trabalhamos com a elaboração das justificativas, analisamos as justificativas. Então, nesse ponto aqui, basicamente, numa estrutura de órgão de controle minimamente organizada, o procedimento do auditor estaria encerrado nesse momento, né? A partir de agora, entraríamos na análise de mérito
e seria responsabilidade ou do coordenador ou das esferas superiores daquela área. Muitas vezes está subdividido, tem várias subdivisões e várias chefias. Então esse relatório iria subindo para as diversas instâncias com as análises respectivas até chegar num ponto em que seria verificada a análise de mérito. Já numa unidade de controle menos madura ou digamos mais enxuta, a depender, pode ocorrer de que o próprio auditor esteja fazendo a análise de mérito. Nada contra esse tipo de procedimento, né? Só que é como eu sempre digo, quando a gente centraliza a coisa, cedo ou tarde alguém vai fazer análise de mérito para nós, quer seja dentro da própria unidade, quer seja por meio das instâncias judiciais, porque todo mundo tem direito à ampla defesa e ao contraditório, isso é requisito legal e constitucional. Então, a partir do momento que a gente percebe que está ocorrendo uma arbitrariedade por parte de quem tem a obrigação de zelar pelo controle, a gente recorre às instâncias superiores, e isso a gente vê quase todo dia aí na televisão que acontece realmente, né? Mas então vamos entrar hoje, vamos falar em análise de mérito, né? Análise de mérito, e no nosso caso aqui, recapitulando, vamos falar de uma análise de mérito voltada para o coordenador do órgão de controle. Então a nossa equipe de auditoria viajou, fez o trabalho direitinho, materializou todo o procedimento, temos achado, temos evidências, temos as fichas, todos os papéis de trabalho que comprovam os achados, né? Ou seja, temos todas as evidências qualificadas, tudo separadozinho. Vimos lá na aula 7, o relatório tá maravilha, todo organizado, o estagiário lá bagunçou, mas a gente repassou, viu que tinha folha trocada, colocou no lugar de novo, mandou encadernar, assinou, despachou, então pronto. Aí a gente agora sim está liberado, né? Conferiu tudo, entregou, e agora vamos partir para a análise de mérito. Sobretudo para aqueles pontos que há divergência entre o entendimento do auditado e do auditor, né? Porque nem sempre, muitas vezes, há o consenso, né? Então precisa de alguém para pacificar o entendimento, ou ainda que esse entendimento esteja pacificado por ambas as partes, mas faz-se necessário ainda, e é um ponto que eu vou deixar bem claro, porque a turma 1 pecou nisso, porque achou que onde não havia recomendação, não havia análise de mérito. Negativo, e a gente vai chegar nesse ponto, né? Então, é o momento em que os pontos não pacificados são ponderados por uma análise mais ampla, uma análise mais periférica da coisa, e aqueles que estão pacificados vão ser ratificados ou não pelo órgão superior também. Porque pode ser que o auditor comeu uma bolinha lá, né, uma viagemzinha de arte, isso e aquilo, pai, e embarcou junto. Opa, chegou na instância superior e falou, não, meu amigo, aqui tem problema, aqui nós vamos voltar lá, vamos estender os trabalhos, vamos solicitar uma nova equipe de auditoria para que refaça o trabalho desse nosso colega, e a partir do trabalho aí nós adotaremos os encaminhamentos necessários, quer seja de caráter administrativo, judicial ou as demais instâncias que forem cabíveis ao procedimento, tanto por falha, por omissão, porque nós lembramos, e isso é importante, que temos o risco inerente, não é? Temos o risco inerente, o risco de controle e o risco de detecção. Se teve um risco de detecção e o risco de detecção foi culposo, não tem problema nenhum, a gente volta lá e corrige. Se o erro foi doloso, aí sim a gente vai ter que estender para procedimentos administrativos, inclusive com a busca de responsabilização das partes responsáveis, né? Das partes que tiveram atuação dolosa, digamos assim, no procedimento em si. Aí tá, mas falando de mérito, muitas vezes a gente fala de mérito, e tá falando de mérito, e muitos casos, sobretudo para quem não é da área, escuta a gente falando de mérito, mas não se manifesta para perguntar, né? Vamos dizer assim, professor, eu não sei o que é mérito. E a gente começa falando de mérito lá desde a primeira aula. E como é um jargão, é um verbete que a gente utiliza muito, então isso pra gente é comum, mérito, tal, fala de mérito, mas para quem está de fora, muitas vezes, não é uma palavra comum, o entendimento ainda não está massificado ainda, não está solidificado na mente, e mesmo assim fica ouvindo mérito, não se dispõe a ir procurar no dicionário, estudar, e fica com essa dúvida e chega nessa aula aqui ainda sem saber o que é mérito, né? Então a gente vai tentar dar uma ajustada nisso, mas
mas é importante que a gente se manifeste quando tem dúvida. A gente precisa se manifestar tempestivamente, porque muitas vezes a gente começa a construir um entendimento totalmente equivocado por causa de uma dúvida primaz lá atrás, que a gente deveria ter levantado a mão, ter pedido ajuda e não pediu, né? A gente pode fazer de duas formas, inclusive, né? Que o humilde faz, levanta a mão e, professor, por favor, me ajude, eu não sei o que é mérito, o senhor pode me esclarecer? Ou então aquele mais malandro, né? Aquele mais esperto, que fala, professor, no seu entendimento, porque eu costumo ouvir muito isso, no seu entendimento aí, qual o seu conceito de mérito? A professora olha assim e fala, pô, esse cara aí parece que é do ramo, hein? Você vê, né? O cara não sabe, mas tá usando desse macete aí. Mas vamos lá, o que é mérito, né? Vamos primeiro procurar no Google o que é mérito. Eu fiz questão de procurar no Google para facilitar bastante o entendimento de vocês. Parece que tem mais gente chamando aí. Tem, desde. Tá. Vamos voltando lá então. O que é mérito? De acordo com o Google, né? Com o dicionário do Google, mérito. Mérito é a questão central numa pendência ou num conjunto de fatos e provas que orienta a formação de uma decisão judicial, administrativa ou de merecimento. Questão central numa pendência que orienta a formação de uma decisão judicial, administrativa ou de merecimento. Tá. Qual o grau de abrangência do mérito para a unidade jurisdicionada? Então tá, se a gente sabe que o mérito é uma formação de decisão sobre uma pendência, né, que ela pode ser judicial, administrativa ou de merecimento, né, e aí a gente inclui contas, processos e demais atos e fatos realizados pela administração, quer seja pública ou privada. E tá, e qual o grau de abrangência da análise de mérito para a unidade jurisdicionada? Depende. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do TCU, né, que é um órgão de controle interno, com previsão constitucional e tal. Nós temos os órgãos de controle interno dentro das unidades privadas e dentro das unidades públicas, cada um com seu grau de abrangência de acordo com o regimento que o disciplina. Mas vamos ver para o TCU como é que funciona. E eu vou entrar nesse ponto justamente porque eu quero, é uma pergunta que muitos fazem sobre o posicionamento. Isso aqui agora vai deixar muito claro para vocês o porquê que eu vivo falando que depende, e muitas vezes acho que eu estou fugindo da resposta. Não é isso, é porque depende mesmo. Depende de como sua unidade é organizada. Antes disso, só fazendo um parêntese, aqui um colega de trabalho há uns 2 anos me chamou e falou, cara, a gente está auditando aqui sem ter competência para isso. Eu falei, não, a lei federal que criou a nossa unidade de controle aqui, tá claro lá. Ele, não, mas eu olhei aqui, eu falei, tá, mas aí ele me pegou e me mostrou. Eu falei, tá, cara, mas você tá olhando de outra unidade. Você tem que pegar o regimento e a lei que criou a nossa unidade de controle, não da outra. Aí, ó. É a mesma unidade e tal, só que tem a mesma estrutura, a mesma funcionalidade, só que aquela unidade lá não tem competência para auditar, e já nós temos. Então, é o que eu digo, vai depender do regimento, da lei que criou, ou no caso se for um órgão estadual, federal ou municipal, dos próprios normativos, das instruções normativas que disciplinam o procedimento daquela entidade. Então depende, é por isso. Você vai precisar pegar a sua norma, se debruçar sobre ela, até para responder aquelas questões, né, que muitos colegas fazem, que dizem, professor, mas muitas vezes a gente não quer interferir na gestão do auditado. Tá, vá lá no seu regimento e olhe lá, é competência da unidade de controle interna deste órgão fiscalizar, recomendar, intervir nos casos de atos danosos ou dolosos contra o patrimônio público. Tá, se tem isso lá, se tem isso previsto lá, você não está interferindo de forma nenhuma. Pelo contrário, você está cumprindo uma determinação legal que lhe é destinada e se livrando de um processo por prevaricação, inclusive, né? Mas vamos lá, vamos tocar então agora e vamos falar sobre o controle externo, né? Vamos pegar o TCU como exemplo. O controle do TCU incide sobre a economicidade, a legalidade e o mérito dos atos administrativos. Olha só, economicidade, legalidade e o mérito dos atos administrativos.
O que significa que analisa tanto a adequação do ato à norma, quanto a conveniência e a oportunidade do ato. Bingo, pronto. Olha só, aqui a gente matou a charada, ó. Tem órgãos de controle, e normalmente esses órgãos de controle internos de empresa e também de municípios e tal, eles controlam, a adequação do ato quanto à norma. A gente para nisso aí, adequação do ato quanto à norma, quanto à conveniência e à oportunidade. Tem muitos órgãos de controle que não têm competência para isso. Então eles realizam apenas a conformidade, cumpriu, não cumpriu, mas não verifica se o ato é conveniente e é oportuno. Já no caso do TCU, ele verifica tanto a conformidade, né, que é aquilo que a gente faz por meio do audito, e depois se estende para aqueles que têm competência para julgar conveniência e oportunidade, mas também verificar de forma detalhada o alcance desses atos de acordo com os preceitos que os disciplinam. Então vamos entrar só mais em um detalhezinho aqui. O controle externo adotado pelo Brasil confere ao TCU capacidade de fiscalizar, conformidade, ser consultado previamente em casos concretos e complexos, também está ligado à conformidade, suspender atos e contratos, isso aqui nem toda unidade de controle interno tem, então depende, a sua unidade tem, está previsto lá, suspender atos e contratos, não sei, punir gestores, tem lá no seu regimento interno, na lei que criou a sua unidade de controle. Então é isso que você precisa ver. E aí muitas vezes você fala, não, vamos multar ele, mas você não tem competência para multar ele. Ah, não, mas ele cometeu um ato ilegal, vejo o TCU multando. Tá, mas o TCU tá lá, na lei que disciplina os atos do TCU, tem lá. Punir gestores, no seu não tem. Julgar as contas, o seu documento lá prevê o julgamento de contas. No meu caso lá, o meu prevê o julgamento das contas. Mas tem muitos órgãos de controle não, que se atém simplesmente a fiscalizar e dar suporte quanto à conformidade dos atos, né? Então é isso que precisa ficar claro para a gente. A abrangência da atuação do nosso órgão de controle, tanto quanto a análise de mérito da unidade jurisdicionada, mas também quanto às possíveis sanções e atos correlatos que correspondem ao cumprimento ou não desses atos e fatos praticados. Então é isso que precisa ficar claro. Então quando a gente está falando aqui que depende, é por isso. E quando a gente fala que depende, é por quê? Porque cada unidade de controle tem um ato que disciplina. Então antes de você começar a trabalhar, faca na caveira e vou fazer isso, vou fazer aquilo, pare e vá ler o documento, porque isso aí é princípio sine qua. É você conhecer o seu código de ética, é você conhecer quais normas disciplinam o trabalho que você vai realizar e, sobretudo, você saber qual é a sua competência para realizar aquele fato. Não é porque em outro órgão você fazia aquilo que você vai chegar num novo órgão agora e vai querer fazer o que você fazia no outro, não. Você pode ter uma obrigação de fazer mais ou de fazer menos. E isso tudo está ligado ao seu desempenho dentro daquela atividade, porque, como eu já falei antes, você pode responder por extrapolar ou por deixar de fazer ato que ele é de competência. Então a gente precisa ficar esperto, muito esperto quanto a isso aí. Tá. Vou começar a entrar na análise do mérito do coordenador, mas antes eu queria saber, tem alguma pergunta? Querem deixar para o final? Pode tocar. Deixar para o final, professor. Né? Melhor para o final, né? Tá bom, beleza então. Tá, então a gente agora já sabe o que é o relatório, o que é a análise de mérito, né? Então, a análise de mérito, a gente vai verificar, vai analisar uma pendência ou não, né? Como eu disse, uma pendência ou não, porque muitas vezes pode estar pacificado entre as partes, mas quando eu vou pegar o relatório, eu olho e vejo que aquilo não está pacificado, que o processo não está municiado das informações necessárias às conclusões que supostamente lhe respaldam. Muitas vezes o auditor chegou a uma conclusão por meio dos documentos que ele apresentou, que eu vou lá ver a conformidade e não consigo chegar àquela conclusão, né?
aquela conclusão que ele chegou ali. Ou está faltando documento, ou os documentos não são correlatos, ou os próprios documentos que respaldam achados são necessários, entretanto, não são suficientes para que eu emita uma opinião com razoável segurança. Então eu chego e digo, não, peraí, isso aqui não tá, pode estar bom para vocês, mas para mim não tá. Então, ou eu devolvo o relatório, ou então eu peço para estender os procedimentos se eu vejo que houve algum tipo de falha que, por meio da devolução simplesmente do processo, não possa ser saneada a pendência, ok? Aí vamos lá, relatório do coordenador. O relatório do coordenador é o documento que consolida todo o processo de auditoria realizado na entidade. O objetivo deste documento é analisar os achados feitos pela equipe de auditoria e verificar sua consistência no que tange aos apontamentos realizados, com base em evidências as quais deverão compor o processo. Comprovada a consistência das informações, o coordenador passa a efetuar a análise de mérito dos achados. Olha lá, comprovada a consistência das informações. Opa, se eu perceber que não tem consistência o material que vocês estão me apresentando, eu vou devolver logo, eu não vou perder tempo. Eu olhei lá, tá, vejo qual é o achado, né? Isso aí a gente aprende com a prática, aprende exercitando, né? É o que a gente chama e eu sempre falo isso, e isso é um negócio que tem que ficar massificado na cabeça de vocês. O cara, às vezes, pega um processo de 2.000 folhas e ele já começa a analisar logo o processo. Abre o volume 1 e senta a madeira. Não, gente, não é assim não. Pega um processo de 2.000 folhas, folheie o processo todo. Ah, professor, isso aí tá brincadeira. Ah, meu amigo, você não quer fazer assim, paciência. Vai ter retrabalho a vida toda, aí vai ficar trabalhando a vida toda. Por quê? Você tem que repassar o processo, dar uma lida ali, degustar aquilo ali. Por isso que eu digo, se não é sua área, se você não gosta de auditoria, largue e vá fazer outra coisa. Porque se você não gosta, você faz mal feito. E quem faz mal feito faz 2, 3, 10 vezes, até que chega um dia que alguém cansa de você e te dispensa. Porque não vou ficar perdendo tempo, gastando dinheiro com passagem diária, para o cara viajar e me trazer porcaria todo dia e eu ter que estar estendendo o processo por falta de competência do auditor. E por que peca nisso? Pega o processo, estuda o processo antes, perca uma tarde, ganhe uma tarde olhando o processo todo, 20 volumes, vou olhar os 20 volumes, folha por folha, pá. E vou entender, não a historinha que eu tô lendo ali. A história é chata? A história é chata, mas tá. 4ª série lá, o livro lá, O Caso da Borboleta Tíria, né? Que passam pra gente direto ler um livro. Hoje eu já leio, eu acho o livro interessante, mas pelo amor de Deus, quando passaram aquele livro pra mim, eu queria morrer. Pelo amor de Deus. Mas tive que ler todo porque era uma atividade. E isso é uma atividade, você tem que ler, folha por folha, vai, já fazendo aquelas primeiras anotaçõezinhas. Opa, vê um documento importante, anota a folha do documento lá. Eu geralmente já trabalho com post-it, né? Agora, como o procedimento está digitalizado, eu vou marcando em amarelo. Mas antigamente, pegava aquele meu post-it, era o dia inteiro ali no post-it. Pá, e colhe post-it. Tome, não tome, vou colando lá. Pá. Pronto, quando eu terminei o processo, eu já sei sobre o que o processo trata, eu já sei quem são as partes interessadas, eu já sei qual é o litígio, qual é a pendência, o que eu tenho que observar, eu já sei quais são os pontos frágeis da análise. Opa, agora eu vou começar a analisar o processo e aplicar minha conformidade sobre o quê? Sobre um objeto que eu já tenho a visão periférica, que eu vivo falando para vocês, a visão periférica, e eu vou entrar agora no quê? Nas especificidades, já conhecendo. Eu sei o caminho que eu vou trilhar. Porque se você pega um processo que você não analisou, ou você anota coisa demais, porque você fica com medo de errar, ou você deixa de anotar coisas porque você fica com preguiça. Quando chega no 100º post-it, você fala, pelo amor de Deus, não, cansei disso aqui. Isso eu não vou olhar, isso eu não vou olhar, isso eu não vou olhar. Quando chega lá na frente, quando chega no volume 12, você tem que voltar lá no volume 3, que você já não sabe se é 3 ou se é 2, porque você não anotou. Puxa, eu vi esse documento em algum lugar e esse documento não está batendo com o que eu vi lá. Pá. Aí vai voltar tudo para folhear, 400 folhas de novo, por quê? Porque a famosa preguiça não te deixou trabalhar. Então, pegou o processo, analise ele, dá uma passada formal nele, olha tudo, anota, cola os post-its, pronto. Depois você vai começar a trabalhar com o procedimento direcionado. A tarde que você perdeu ou o dia que você perdeu, se você é um pouco mais lento ou não tem muita experiência ainda,
o ideal é que você faça com calma, com tranquilidade, perca um dia agora e ganhe 10 na frente. Porque se você fizer uma análise prévia mal feita, você vai sofrer o processo todo. E é terrível isso. Mas vamos tocar então, né? A gente parou aqui em comprovada a consistência das informações, o coordenador passa a efetuar a análise de mérito dos achados. Então todo coordenador não tem esse, só se o cara está começando agora e caiu de paraquedas lá na área, né? Ele caiu lá de paraquedas na controladoria, porque o cara é amigo de alguém e foi indicado, ou porque o cara trabalhou no banco, não, ele foi gerente de banco 20 anos, então coloca ele para ser controlador lá da administração pública. Isso eu vou até falar lá no Bom Gestor, um dos primeiros temas é a escolha da equipe. E o cara pega e coloca lá, não, ele foi gerente de banco 10 anos, então ele pode ser secretário de finanças. Quem disse que gerente de banco tem competência para ser secretário de finanças? Pode até ter, mas não é um intrínseco ao gerente de banco saber de finanças, né? Porque gerente de banco muitas vezes não está ligado a contexto de macroeconomia, que a gestão pública está, e uma série de outros fatores aí que a gente passaria a noite aqui tratando. Então o coordenador que já tem certa experiência, ele já sabe que ele vai ter uma visão macro do objeto e depois ele vai entrar nas especificidades. Caso verifique inconsistências ou inobservância de princípios legais, tais como ampla defesa e contraditório, o coordenador irá mitigar os respectivos achados. Então ele analisa o processo todo, ao invés de chegar e pegar o relatório do auditor, acompanha, bateu a preguiçona lá, acompanha, o cara sobe para uma próxima instância lá, né? Ou então recorre até, porque tem uma própria instância superior dentro do próprio órgão, a presidência, o conselho deliberativo e tal, e o cara vai e passa vergonha lá, porque tá lá a folha 37 ele não leu, e a folha 37 era o ponto-chave da coisa. Então fiquem espertos, vocês aí que estão exercendo essas atividades de controle, porque o trabalho tem que ser feito. O salário, eu sempre brinco, né? O salário é muito bom, mas a responsabilidade é grande. A análise de mérito tem o objetivo de aferir se a gestão, além de cumprir os aspectos necessários aos critérios de conformidade, cumpriu também princípios inerentes à efetividade, legalidade, oportunidade, conveniência e eficiência. Olha, isso aqui eu não vou nem tratar, né? Porque esses princípios aqui, para quem trabalha sobretudo com a administração pública, não só com a administração pública, isso já vem há muito tempo empregados na administração privada, né? A administração pública trouxe isso há pouco tempo. Então isso lá na atividade privada, ainda que se utilizem outros termos, mas efetividade, legalidade, oportunidade, conveniência e eficiência, são princípios basilares também na administração privada, né? Até porque um parafuso que você perde, para eles é computado como prejuízo, né? Se na administração pública fosse assim, nós não teríamos tantos desmandos aí e malversação do recurso público como a gente vê por aí. Esta análise tem a missão de verificar se o ato ou fato, além de ter respaldo legal ao qual foi aferido no momento da conformidade, cumpriu também aspectos atinentes à correta gestão do patrimônio, quer seja público ou privado. Então o relatório do auditor, volto a dizer, naquelas esferas em que o auditor se atém à conformidade, verificou a conformidade do ato. Muitas vezes o ato está conforme, cumpriu a nota, mas ele não é legal, ele não é oportuno, ele não é conveniente, etc, etc. Mas para aplicarmos uma análise de mérito, devemos conhecer alguns princípios basilares, que foi o que a gente falou, foram esses que a gente citou anteriormente, observando-se naturalmente os critérios de discricionariedade que regem as atividades públicas e privadas. Vamos ver aqui agora o que fala da análise de mérito. A palavra mérito em sentido político, né? A gente viu ali erga omnes, não, lato sensu, a gente viu o sentido dela lato sensu e vamos ver agora o sentido dela focado no conceito político, né? Significa que o Estado tem a função de atender os interesses públicos dentro dos limites da lei. O Estado tem como dimensões a oportunidade, o elemento motivo, a conveniência, o elemento objeto, que compõe o mérito administrativo, e a discricionariedade. E a discricionariedade é o meio para que essa função de atender os interesses públicos específicos possa ser exercida pela administração. Mérito é o resultado e a discricionariedade é o meio, e ambos se relacionam com a legalidade.
Mérito é composto de dois elementos: o motivo, que é pressuposto de fato ou de direito, que possibilita ou determina um ato administrativo, e o objeto, que é a conveniência, que é a alteração jurídica que se pretende introduzir nas situações de relações sujeitas à atividade administrativa do Estado. A oportunidade e a conveniência têm a função de integrar os elementos motivo, objetivo e objetivo dentro dos limites do mérito. A administração está obrigada a sempre escolher um dos melhores meios para satisfazer o interesse público, sobretudo pela indisponibilidade do patrimônio público, né? Para satisfazer o interesse público e não pode arriscar. Deve escolher a melhor maneira para praticar tais atos. A eficiência deve ser considerada um limite de discricionariedade. Para quem quiser analisar mais, está lá no Direito Net, é um artigo Discricionariedade na Administração Pública, né? Aí vamos aqui, tá, já vimos isso aqui, tá. Aí, analisado o mérito, né? Então a gente já viu aqui que no mérito, e depois eu vou dar uns exemplos mais pontuais, mas agora eu estou só fazendo um apanhado geral para a gente entender. Então, mérito vai verificar o quê? Vai verificar se o ato é legal, ou seja, essa parte eu subentendo que meu colega lá da auditoria fez e fez com qualidade, entretanto, irei conferir, obviamente, né? E vou procurar ver se aquele ato praticado, ele realmente, além de legal, ele é oportuno, ele é conveniente, ou seja, ele traz os resultados que a sociedade almeja no momento em que vê seus recursos sendo cooptados pela administração pública com a finalidade de promover benefícios para ela, né? Para ela, que eu digo, é para a sociedade. Então é isso que a gente vai comparar. A gente vai ver se a melhor forma de se realizar aquela atividade foi observada, né? Observando-se efetividade, economicidade, eficiência e todos os demais princípios que a gente já citou lá na frente. Se a gente ainda tem dúvida ou se a gente ainda confunde efetividade, eficiência, economicidade, esse tipo de coisa, a gente tem que pegar e dar uma estudadazinha, porque isso é importante. Até na hora da gente redigir nossos documentos, você perde a credibilidade se você está falando de eficiência e aborda como efetividade, ou se você está falando de eficiência e trata como eficácia. Então isso aí, pelo arriar da mala, a gente conhece o caboclo. Empregou termo errado, sobretudo quanto à análise de mérito, a gente já vê logo que o cara está ali, que o cara é um aventureiro ali, ele não está ali preparado, ou pode até ser que ele esteja ali, mas ele não está preparado ou pecou na hora de redigir aquele documento. Então a gente já começa a olhar o relatório dele com o olho atravessado. Agora tá, a gente fez todo o apanhado, analisou o mérito, viu que está de acordo ou que não está, e aí é momento da gente emitir as recomendações. E vamos ver o que a gente trata sobre recomendações, tanto na ISAE quanto nos normativos e manuais de órgãos de controle. Tão importante quanto caracterizar os achados por meio de evidências fidedignas é recomendar correções ou aprimoramentos dos projetos e atividades inerentes à unidade auditada. O fluxograma abaixo detalha o alcance esperado das recomendações dentro do processo e execução do procedimento de auditoria. Então, aquilo que a gente já viu, os critérios da auditoria, o que deveria ser, a evidência, o que é, o achado, que aí, aliás, isso aí tem um resumo interessante, né? É o que é comparado ao que deveria ser, ou seja, o ato em si em relação à norma, determinar causas e efeitos do achado, que são a análise dos documentos, devolver conclusões, recomendações e determinações e estimar sempre que possíveis os prováveis benefícios da recomendação ou da determinação. Vamos seguir para que possamos obter a necessária fundamentação legal, vejamos como o tema é abordado pelas normas internacionais. O auditor deve fornecer recomendações construtivas que sejam capazes de contribuir significativamente para sanar as deficiências ou problemas identificados pela auditoria.
sempre que relevante e permitido pelo mandato da unidade de fiscalização superior. Tá, se você tem aqui, ó, se você tem competência para recomendar, recomende. Agora recomende com cautela e prudência, nós vamos ver isso daqui a pouco. Por quê? Porque a gente, e resumindo isso tudo aí que está tratando na ASISAIS, muitas vezes a gente vê recomendações que não são factíveis pela unidade auditada. O cara ele faz recomendações sem verificar o status quo da unidade auditada, ou seja, qual a situação atual da unidade auditada. Ela tem condição de investir naquilo, ela tem condição de contratar, ela tem condição de criar uma unidade de controle, ela pode demitir funcionários agora, se ela, ou empregados ou servidores agora, se ela tiver estourado o limite constitucional dela, por exemplo, de folha de pessoal. Então isso tudo tem que ser feito de maneira coerente e conhecendo a situação da unidade, porque senão a gente está queimando filme e a gente vai ver isso daqui a pouco, que você faz recomendações, aí o cara te devolve o abacaxi, te relacionando todos os problemas que ele tem lá e que você deveria ter visto e não viu, e te perguntando de que forma ele vai resolver, se ele tem ação judicial que ele não pode demitir, se ele está com limite estourado de pessoal, se ele não tem receita suficiente para contratar, e você está mandando ele contratar, demitir ou fazer qualquer outro procedimento, sendo que ele tem impedimento legal para isso. Pô, mas pelo amor de Deus, qual é o coordenador, qual é a unidade de fiscalização superior que vai fazer uma determinação dessa? Mas acontece. E isso a gente tem que ficar ligado. Uma recomendação construtiva é aquela que é bem fundamentada, que agrega valor, é prática e relacionada aos objetivos e aos achados e às conclusões de auditoria. As recomendações devem tratar as causas dos problemas, evitar banalidades e não exceder as responsabilidades da administração. Deve deixar claro como a recomendação contribuirá para melhorar o desempenho. As recomendações devem decorrer logicamente ou analiticamente dos fatos e argumentos apresentados. É aquele negócio da fuga ao tema que a gente já tratou lá no relatório 7, a extrapolação. Muitas vezes você começa a recomendar coisas que não é objeto do seu procedimento de auditoria. Você quer recomendar coisas que não lhe competem no momento, você manda estender os procedimentos de auditoria, né? As recomendações devem ser dirigidas à entidade auditada que tenha responsabilidade e a competência para implementá-las. Isso aí ele está falando de muitas unidades jurisdicionadas que na verdade não têm independência orçamentária e financeira. Elas dependem de uma instituição maior que as disciplina lhe coordena nas questões orçamentárias dos atos. E muitas vezes você vai auditar a unidade pequena e deixa o relatório lá. Não, mas aí o cara não tem competência, não tem independência para realizar os fatos. Então você tem que direcionar para a entidade superior que coordena. No nosso caso lá mesmo, quando tem problema em algum dos regionais lá, o TCU ele notifica o regional, mas manda uma cópia para a CONGE para a gente lá tomar atitude e monitorar o procedimento, sendo que a responsabilidade final é nossa, né? Ah, tá, o regional lá não está funcionando direito, tá. Beleza, ele tem culpa porque ele tem independência financeira, mas eles não têm autonomia absoluta. A autonomia deles é relativa, né? Então aí a gente entra no circuito. Quando desvio, eu não vou ler todos esses pontos, eu vou pegar alguns aqui, porque isso aí depois está lá no documento, a gente lê. É só para eu fechar alguns pontos que eu preciso para chegar ali no pulo do gato. Quando desvios significativos de conformidade são relatados, as recomendações são fornecidas nos casos em que há potencial para uma melhora significativa. Pode ser útil para os usuários que o auditor destaque as ações corretivas em andamento. Isso aqui é importante, né? E inclusive, não sei se vocês chegaram a participar daquele curso que a CGU fez, foi que a CGU fez, e que a gente já tinha mudado isso há muitos anos, e o relatório da CGU até acho que 2017, 2018 era uma coisa assim impraticável. Era coisa de 2.000 folhas no relatório, eu já cheguei a abordar com vocês aqui, item 9, aí item 9 A1, A2, item 9 Z7, Z8, Z315, aí item 1014 ZY 917, pelo amor de Deus. Aí, não alcançava a entidade ou seja, o núcleo estratégico da entidade, porque na
centésima página a gente estava cansado já. Não alcançava diretamente as unidades correlatas aos apontamentos. Por quê? Porque o cara tinha que ficar garimpando lá e muitas vezes estava misturado, um apontamento só para diversas unidades. Então a gente distribuía para as unidades, para cada um responder sua parte. No final a gente que tinha que fazer, porque o cara fazia de qualquer jeito, porque realmente era um negócio desagradável analisar aqueles relatórios. E a partir de 2018 ela disse aquilo que já era óbvio, que hoje em dia, mais ou menos naquele padrão ali que tem lá no Audita, o relatório de conformidade ele tem 2, 3, 10, 20, 30 folhas e tudo mais é anexo, tá? Você quer entrar na especificidade lá, por exemplo, lá, acho que foi o Alessandro e a Juliana que fizeram, e na época eu até falei com eles, fizeram lá os trabalhos de arquivo em lote. Tá, quer mandar seu relatório é abrangente, você tem arquivos em lote, pronto. Pegue aquela análise sintética ou detalhada por processo e encaminhe a área de procedimento licitatório. Não pegue aquilo ali e cole 300 folhas de processo no meio do relatório, né? Pô, fica mais elegante, você pega o relatório, imprime várias vias ou direciona via e-mail e fala, vide anexo 4, olha que chique, vide anexo 4, tá lá no anexo 4 lá, o coitado, 3.600 folhas de procedimento licitatório para o cara olhar. Tá, meu amigo, são 3.600 folhas, mas isso aqui é seu, ó, tá? Isso aqui é só seu. Patrimônio, 7.200 folhas. Vide anexo 5, 7.200 folhas. Não tem choro, o abacaxi é seu, meu amigo, não tem choro. Ah, não tá mistura, não tá nada. Ah lá, ó, veja lá no relatório por lote, todos ali são referentes a empenho, ou são referentes a procedimento licitatório, ou são referentes a patrimônio. O problema é seu, se vire. E eu, como núcleo estratégico, estou lá no meu relatório, vide inconformidades, apontamento 6, anexo 6, pronto. Meu amigo, cadê o seu relatório sobre o procedimento 6, anexo 6? Eu, como gestor, estou tendo uma visão macro de todo o processo sem ter que ler 7.200 folhas. Tá, se está bem feito ou se está mal feito, eu sou do núcleo estratégico, passa para o departamento jurídico, para o procurador-geral, passa para o controlador-geral analisar, passa para o chefe da auditoria, passa, aí você distribui, né? Você está ali no núcleo estratégico, você não vai ver as outras 7.200 folhas que o patrimônio gerou para comprovar se está ok, não. Eu estou ali para coordenar, por quê? Porque no final a sanção vem para o gestor máximo da entidade. E eu quero me resguardar. E para me resguardar, eu preciso, e até para entrar com ação regressiva posteriormente, caso o procurador, controlador, qualquer outro servidor subordinado não tenha cumprido a sua efetiva missão, eu tenho respaldo legal para entrar regressivamente contra num processo contra eles, até por danos e etc. A depender do prejuízo que ele tenha me causado. Quem trabalha com tribunais de conta de município aí sabe que qualquer brincadeirazinha é 5 contos de multa por relatório. Não dá para eu, gestor, ficar. Sou prefeito da prefeitura de Jebe do Norte, meu rendimento aqui, meu salário, sei lá o nome, esqueci o nomezinho agora, 3.200, eu não posso todo mês ficar pagando uma multa a cada relatório mensal de prestação de contas, ficar pagando 5.000 de multa, porque tem uma criatura que não está cumprindo sua obrigação devidamente, né? Então tá, aí finalizou para outras recomendações, então tá, emitimos as recomendações, recapitulando, né? Eu gosto de sempre fechar um ciclo, né? A gente pegou, fez a análise de mérito, fez as recomendações e vamos partir para o monitoramento. O monitoramento ele vai ficar para a aula 9, então eu vou fazer uma passagenzinha aqui superficial só para a gente fechar, né? Na aula 7, quando abordamos a análise de justificativas, enfatizamos que o procedimento de auditoria precisa ser retroalimentado para que possa alcançar a efetividade necessária, fazendo jus à máxima que diz em linguagem simples que o custo do controle não deverá exceder os benefícios por ele proporcionados. Eu não sei quem foi que me disse isso, foi a Cristina, foi alguém aí que me disse que lá no órgão dela é assim, faz uma auditoria e faz uns apontamentos. E tá. E aí passa um ano, daqui um ano, faz a auditoria de novo para ver se aqueles procedimentos foram cumpridos. Gente, pelo amor de Deus, você fez a auditoria daqui um ano,
abrir o plano de providências e tal, aí depois é só monitorar. Aí vai cobrando lá, por isso que o plano de providências é importante, e a gente vai falar disso lá na aula 9 também. Acho que é na aula 9 que a gente vai falar de plano de providências, o monitoramento é na aula 10. Aí a gente vai trabalhar com elaboração do plano de providências, que é importantíssimo. Você faz o cabra trabalhar para você, tá, meu amigo? Você vai fazer isso e isso, tá? Então tá aqui, ó, me encaminha o plano de providências, beleza? E aí eu só vou monitorando, tá? Você me disse que dia 30 de janeiro iria estar pronto o documento. Pronto, eu disparo lá por meio, se eu tenho intranet, eu disparo por meio da intranet. Se eu tenho um sistema integrado, por exemplo, lá no Audita, se eu habilitei o auditado para ele inserir a informação dele, que geralmente a gente não faz isso, né? Porque o custo é muito alto para manter um servidor e tal. Mas se no seu órgão lá você tem um sistema que faz isso, você deixa lá e trava a data, pronto, dia 30 de dezembro, ou dia 30 de janeiro, sei lá a data que eu falei. Chegou 30 de janeiro, tá lá, combo box lá, caixa de texto preenchida, se sim, o sistema mesmo ele vai dizer, relatório entregue, se não, ele vai deixar lá, relatório pendente, pronto, você não precisa nada, depois você gera uma listinha lá, pronto, tudo que está pendente manda pro cara e vai controlando, você não vai precisar voltar lá para fazer isso, até porque se os documentos que ele anexar no servidor, se você perceber que não são suficientes, você rechaça aquela informação, ou aí sim você adota outras providências para tentar resolver o problema, ainda que seja uma nova visita. Então tá. Pois bem, é justamente na fase de monitoramento que podemos aferir se o planejamento do Paint foi realizado com sucesso, se a fase de execução obedeceu ao planejamento proposto e se as recomendações foram efetivamente implementadas. O ciclo mencionado é demonstrado na figura a seguir. Então a gente faz lá a seleção dos objetos que vão ser auditados naquele ano, faz o planejamento, executa, emite os relatórios, pede as justificativas, faz a apreciação, divulga os resultados, encaminha e monitora por meio do plano de providências que o caboclo apresentou. E isso, ó, vai retroalimentando. Por que vai retroalimentando o processo? Porque você consegue identificar suas falhas, os pontos necessários que não foram observados ou que precisam ser complementados no seu planejamento e vai readequando isso, até que chega um momento que está quase tudo automatizado, que você chega num grau de excelência tão grande, tão alto, que está tudo automatizado e aí a depender do seu grau de abrangência em relação ao auditado, ele já está fazendo tudo que você queria direitinho e pronto, aí virou uma maravilha, gente. Aí é o supra-sumo, é o país das maravilhas, é tudo que o auditor quer, né? É tudo que o auditor quer. Ver o seu trabalho fluindo de maneira sistemática, né? Beleza. Vejamos como o tema monitoramento é abordado em nossa norma referencial. O auditor deve decidir monitorar opiniões e conclusões e recomendações de casos de não conformidade no relatório de auditoria quando apropriado. Geralmente, nada impede, mas geralmente a gente faz monitoramento daquilo que a gente diz que não está conforme, né? Se a gente está dizendo lá que está conforme, não faz muito sentido a gente monitorar, né? A menos que seja alguma coisa assim que possa mudar, por exemplo, orçamento, assim, a execução orçamentária naquele período, e a gente, por exemplo, trata com relatório de gestão fiscal, o RGF lá, né? Ou relatório, o RRE, relatório resumido de execução orçamentária, isso aí é feito bimestralmente, então isso também pode mudar. Então aí tudo bem, mas fora isso aí a gente começa a monitorar, tratar, a monitorar aquilo que não está conforme, aquilo que já está céu de brigadeiro, a gente deixa tocar para frente, né? Um papel importante para a unidade de fiscalização no monitoramento das tomadas pela parte responsável é acompanhar as questões levantadas em um relatório de auditoria. Um plano para o monitoramento é escrito após a publicação do relatório, contendo questões sobre se a entidade auditada tratou adequadamente as questões levantadas. Ação insuficiente ou insatisfatória por parte da entidade auditada pode requerer um novo relatório da entidade de fiscalização superior. Ou seja, isso a gente vai falar lá na parte do monitoramento, do relatório do monitoramento, né? O cara não está cumprido, a gente começa a notificar ele mais de uma vez.
Um processo de monitoramento facilita a implementação eficaz da ação corretiva e fornece um feedback útil à entidade auditada e aos usuários do relatório de auditoria, ao público em geral e ao auditor para o planejamento de auditorias futuras. Foi aquilo que eu falei, basicamente. Então, em auditorias realizadas regularmente, o procedimento de monitoramento pode fazer parte da avaliação do risco do ano subsequente. Isso pode incluir relatórios formais pelo auditor ao poder público notificado ou auditado naquele momento. E aí nós fechamos essa parte de análise de mérito, recomendações e monitoramento. Voltando àquele capítulo lá, voltando a um ponto lá que vem sendo tocado não só nessas duas turmas, mas em outras turmas. Professor, e volta naquele ponto, o auditor não faz recomendação mesmo? Eu queria fazer uma recomendaçãozinha. Cara, é o seguinte, se na sua unidade você tem competência, tem previsão legal para recomendar, e se você se sente competente para isso, não há nenhum impedimento. Mas a gente já viu os requisitos necessários para se recomendar, né? Sobretudo se você for fazer recomendações atinentes a mérito, né? Você precisa ter uma macrovisão de todo o processo, né? Sobretudo se você está falando de gestão pública, você tem que conhecer de direito administrativo, você tem que conhecer de macroeconomia, você tem que conhecer de contabilidade pública, de AFO, de uma série de outras coisas que você tem que estar, dos regimentos que disciplinam os tribunais respectivos, quer sejam municipais ou estaduais. Então você tem que estar interligado, você precisa conhecer toda a legislação federal que disciplina ao repasse de recursos e uma série de outros pontos correlatos também. Então o cara precisa, não precisa ter parte com capeta, mas o cara precisa ser bom para estar manifestando mérito sobre um ponto, sobretudo no que se refere à administração pública. Então, minha indicação, meu conselho é só que se tenha cuidado e parcimônia na hora de recomendar. Vamos ao nosso pulo do gato, né? O pulo do gato de hoje irá iniciar, né, com alerta aos candidatos ao cargo do chefe do OCI, tá? Eu fiz só um alertazinho aqui, ó. No âmbito da administração pública, o servidor público responde civil, penal e administrativamente. Só para materializar o achado, isso aqui é lá do Tribunal de Contas do estado do Mato Grosso, mas todos eles têm. Eu peguei o do Mato Grosso porque o que eu tinha aqui foi mais fácil no momento e estava mais enxuto, senão o outro ia ter que cortar e fazer comentários, e esse aqui resumia bem o que eu queria alcançar, né? No âmbito da administração pública estadual, o servidor público responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições nos termos do artigo 148 da Lei Complementar 040/90. A responsabilidade administrativa ou funcional do controlador, olha só o ponto que eu queria chegar, controlador, é apurada no âmbito do órgão ou entidade na qual possui vínculo jurídico, mediante instauração de processo administrativo disciplinar. Por outro lado, em artigo anterior, frisei que estão sujeitos ao julgamento de contas perante o TCE e por via reflexa às sanções previstas em lei, os administradores, os demais responsáveis por dinheiros, bens, valores públicos, aqueles que derem causa a perda, extravio ou irregularidade que resulte de prejuízo ao erário. No entanto, para a individualização da responsabilidade, os demais agentes públicos que deram causa à irregularidade, é necessária a comprovação de sua conduta irregular do nexo de causalidade, ou seja, se o que ele cometeu está ligado com o fato em si, do dano e da sua culpabilidade. Nessa seara, controlador interno somente poderá ser responsabilizado se, ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, não comunicar ao Tribunal de Contas e der causa a perda, extravio e irregularidade que resulte prejuízo ao erário, tendo em vista que ele não é gestor ou responsável por contas, pois não pratica atos de gestão sujeito à sua jurisdição e fiscalização. Então ele só responde se ele der causa, mas o que acontece na maioria dos casos? Controlador
por nomeação, não é? Então o cara tá lá, pô, aí o cara tá lá, gerente de banco, não sei o que, tal, aposentou agora, não, ele foi um excelente gerente de banco, não, ele era um bom contador, ele foi contador do município tal aí, 30 anos, então chama ele, 30 anos? Nossa, então chama ele para ser nosso controlador aqui, tá. Chamou para ser controlador e o cara tá parado lá, aposentadoriazinha, só de 3 mil e pouco, aí oferece um salário pro cara de 18 mil. Poxa, 18 conto. Aí o cara começa a dizer amém para tudo que acontece, né? Começa a dar jeitinho, abrir brecha. Esse aí está fadado aí pro saco. Ele vai ser dotado, ele vai pro saco. Ainda mais se o prefeito for corrupto. Porque quando a pipoca estourar, ele vai falar de, ó, meu controlador aqui que responde solidariamente comigo, via tudo, mas eu pequei, não nego, mas eu me municiei dos melhores profissionais. Esse aqui, olha, foi 30 anos da administração pública, eu coloquei ele 30 anos, ele ganha 20 mil aqui e não conseguiu me assessorar, tá? Então eu quero que minha culpa seja mitigada, porque eu tenho responsabilidade, a responsabilidade final é do gestor, mas eu quero que você responsabilize ele ali, porque ele viu e não me avisou. Mas eu avisei, eu disse, você avisou, mas tá aqui sua assinatura, você assinou junto comigo dizendo que podia fazer. Então, cuidado, o dinheiro é bom, mas a conta chega. A conta chega. E, sobretudo agora, graças a Deus, parece que de uns 5 anos para cá, nego começou a mandar prender mesmo, a tomar providência, e a chibata tá correndo no lombo aí de meio mundo. Então vamos ficar esperto, hein? Dinheiro é bom, mas não é tudo. O bom é a gente chegar em casa, deitar no travesseiro da gente, dormir tranquilo, no outro dia acordar e saber que daqui a 10, 20 anos, quando a gente estiver lá na beira da praia, o japonês da Federal não vai parar oferecendo Uber, como é que chama? Uber Black pra gente, né? Então vamos ficar espertos. Então tá, vamos retomar aqui o nosso pulo do gato. Não foi para fazer medo de ninguém não, é só um alerta. Retomando o nosso pulo do gato, vamos subdividi-lo em 3 etapas: análise de mérito, recomendações e monitoramentos. Para facilitar o entendimento e possibilitar a construção de uma lógica de argumentação para o modelo e para qualquer escopo analisado. Vamos ao nosso primeiro exemplo aqui. Vou tratar rápido disso, porque depois vocês vão ler lá, o que eu quero chegar é só na finalização, porque senão o debate fica muito extenso. Em compensação, esse fica um pouco mais longo, mas a gente evita de precisar de ter que fazer um novo debate para complementar pendências. Vamos ao exemplo. Nosso velho e conhecido prefeito Ali Babá Júnior, meu chapa, realizou um procedimento licitatório emergencial para a aquisição de 30 mil agendas escolares para o ano letivo de 2019. Alibaba é devoto da cultura Meiji, né? Aquela que depois da Segunda Guerra Mundial elevou ao Japão a uma potência, a potência que é hoje, porque eles entenderam que só a educação poderia construir um país de maneira grandiosa, né? E tá aí, a Alibaba, nessa mesma filosofia, já começou pelas agendas, aí falou, vou começar pelas agendas. 30 mil agendas escolares para os nossos alunos. Depois de ter problemas com o TCE e por suas licitações apresentarem fornecedores com preços de até 1000% acima da cotação de mercado, 1000% é brincadeira, hein? Verificou-se que nesse caso que o procedimento respeitou todos os trâmites legais. Entretanto, no parágrafo de ênfase, sem emitir opinião, o auditor encaminhou à autoridade superior a observação quanto ao mérito, relatando que, segundo dados atualizados da Secretaria de Educação do município de Alibaba, existiam apenas 7 mil alunos regularmente matriculados no citado exercício. Você vê, né? Ali, ó, sem emitir opinião, aquele auditor escroto, né? Ele não posso emitir opinião, não, beleza. Eu só vou botar aqui no parágrafo de ênfase e tal, só um adendo aqui de que, embora tenha 7 mil alunos, ele comprou 30 mil agendas, tá? Para um bom entendedor, um pingo é letra, né? Então ele falou, tá, não posso emitir recomendação, mas eu vou deixar esse parágrafozinho aqui para ver se o coordenador vai ler ou não. Vamos à análise de mérito. Devemos observar se o ato ou fato, além de legal, é razoável, proporcional, oportuno, conveniente para a administração pública, sem necessariamente esgotar aqui tais critérios, utilizando-se apenas para materializar tal análise. Pode ter outros critérios aí, então eu não estou aqui, não são exaustivos, são exemplificativos. Quanto à razoabilidade e proporcionalidade,
É coerente comprar quase 5 agendas anuais por aluno, ou seja, porque se ele comprou 30 mil para 7 mil, dá 4 e alguma coisa, quase 5 agendas por aluno, né? Então é coerente comprar quase 5 agendas anuais por aluno, sendo que não poderão ser reaproveitadas em exercícios seguintes. Tá, se é a agenda de 2019, terça-feira de 2019 não é igual a terça-feira do dia tal de 2020, né? Comprovou-se que o custo da ação, que o custo-benefício da ação, ou seja, valeu a pena, ele economizou, tudo bem, tá comprando 30 mil agendas, sai mais barato, mas eu vou usar essa agenda em quê, né? Quanto à oportunidade e conveniência, é oportuno e conveniente para a administração comprar mais do que precisa, utilizando recursos escassos em ações notadamente ineficientes e danosas ao patrimônio público, e não observando-se ações mais prementes demandadas pela sociedade. Ah, professor, mas foi com recursos próprios. Tá, se foi com recursos próprios, ele poderia ter investido complementarmente em saúde ou em lazer, em qualquer outro. Ah, professor, foi com recursos voltados para a educação. Tá, se foi com recursos voltados para a educação, ele não poderia ter comprado ônibus, ter reformado uma escola, ter dado um 14º para os professores, né? Do Fundeb, sei lá, nem lembro mais como é que mexe com aquilo. Então, não poderia ter feito isso? Então é oportuno e conveniente você comprar 5 agendas para quem só vai gastar uma e tal. Primeiro que você tá premiando, você está dizendo, não, vocês podem perder 4 agendas por ano que eu vou devolver para vocês. Ou seja, o menino vai pegar a agenda e vai rasgar para fazer aviãozinho, né? Já começa por aí, né? E ainda que faça assim, o moleque vai pegar uma agenda de 100 folhas lá, né? Porque são 360 dias, no mínimo aí vão ter 180 folhas, a menos que ela seja dividida em vários dias. O menino vai fazer 10 aviões e daqui a pouco vai cansar, não vai querer destruir a agenda toda. Então não faz nenhum sentido isso. Os pontos de análise ora apresentados não são exaustivos, registrando-se que muitas autoridades aplicam a nossa auditoria de conformidade, inclusive na análise de mérito, por meio de checklist adequado a cada situação a ser analisada, exemplo de patrimônio, licitações e etc. Tá um pulo do gato que pouca gente sabe aí, e muita gente até de Tribunal de Contas não usa, mas tem tribunais de contas aí como São Paulo e outros aí que usam. O quê? O cara que vai fazer a análise de mérito, ele tem um checklistzinho dele lá, tá qual ponto? Qual ponto eu vou analisar? Ah, eu vou analisar licitações, tá? Primeira coisa que ele já tem lá. Ele já tem todas as manifestações dos órgãos de controle lá, que seja, se ele está subordinado, por exemplo, ao TCU, ele tem todos os acórdãos lá do TCU mais recentes sobre aquele fato. Se é, por exemplo, a Tribunal de Contas dos municípios, ele já tem tudo lá. Outra coisa, ele já tem um checklistzinho lá, se ele está analisando mérito, quais são os pontos do mérito que ele vai analisar. Então tudo isso aí são técnicas que a gente vai pegando com a experiência, porque senão tudo vira uma experiência nova, tá? Eu analisei há 3 meses uma licitação, tem outra licitação para eu analisar, poxa, vou ter que pegar aquela legislação toda para entender mérito, tudo. Cara, você já não fez uma estrutura, ainda que as modalidades sejam diferentes, mas a estrutura, os pilares da análise, você já tem pronto ali naquele checklist. Então tá, o que eu preciso olhar no mérito de uma licitação? O que eu preciso olhar para o mérito de um patrimônio? E aí, parará, pronto, cara, você tá ali com o seu material, passou, tá, eu sou um auditor, sou um controlador novo, tá, mas beleza, então você está construindo conhecimento, né? Daqui 6 meses, 1 ano, você já vai estar com aquilo tudo. Gente, na administração pública não muda procedimento toda hora. Não é igual a empresa privada, que hoje o cara está contratando de uma empresa, outra está contratando de outra, aí mudou o IPI disso, mudou o ICMS daquilo. Não é um negócio que está mudando toda hora. A administração pública é aquele arroz com feijão ali a vida toda. Muda um limite de licitação, libera uma coisa, proíbe outra, mas o caminho é sempre aquele ali. É sempre aquele, até porque a Constituição é que respalda os procedimentos da atividade pública e a gente não anda revisando a Constituição todos os dias. Beleza? Então tá, agora vamos para o terceiro ponto. Vamos falar da recomendação. A partir de uma análise de mérito bem estruturada, torna-se quase que intuitivo o processo de elaborar recomendações. Para
mas cumpre ressaltar a necessária atenção que se deve dar ao caso, observando-se que cada análise tem sua peculiaridade, haja vista que a situação aplicável ao município A pode não ser adequada ao município B, por questões orçamentárias, financeiras, operacionais, populacionais, demográficas, dentre outras. A essência de uma recomendação é que ela possa trazer resultados positivos à gestão, e para isso a mesma deve ser tempestiva, oportuna e, sobretudo, factível. Eu acho que foi até com alguém que estava, acho que foi até o Alessandro que estava falando comigo sobre as recomendações, e ele matou a charada. Ele falou: professor, tem coisa aqui que não trouxe dano ao erário e que não adianta nada eu mandar ele corrigir, porque é fato passado, ainda que ele corrija, não vai trazer nenhum efeito, nenhum benefício para a administração pública, então não adianta refazer. E é isso que ele está dizendo aqui, ó. Ela tem que ser tempestiva e oportuna. Se não é tempestiva e não é oportuna, não adianta, você vai recomendar o quê se a vaca já foi para o brejo? E, sobretudo, factível, para que se possa alcançar a efetividade almejada. Opa! Muitas vezes não tem mais o que recomendar, mas tem sim que se apurar dano. Ah não, ele já roubou, então o professor, o senhor está dizendo que ele roubou mesmo, tá? Ele roubou o dinheiro e gastou. Ou tacou fogo no dinheiro, então não tem mais o que fazer, professor, ele não tem patrimônio? Não, e é a responsabilidade. Então, se não vai ter a recomendação, mas a apuração da responsabilidade, o dano e a restituição do valor ao patrimônio público deve ser tentada até a última instância, quer seja administrativa ou judicial, né? Então não é isso que eu estou falando, muito cuidado com essas interpretações. De nada adianta impor metas e solicitar plano de providências por mera formalidade, sabendo-se de antemão que, na verdade, tais correções no curto ou médio prazo não serão atendidas. Vamos para o monitoramento. Ainda que pareça repetitivo e enfadonho, repetirei tantas quantas forem as vezes necessárias, né? O sucesso de um programa de auditoria é proporcional ao grau de planejamento a ele dedicado. Se o planejamento foi bem feito, o trabalho em campo será, as análises justificativas serão facilmente realizadas, a análise de mérito terá insumo necessário e suficiente à manifestação da autoridade e as recomendações serão oportunas e factíveis. Com todo o sistema fluindo bem, o monitoramento será apenas uma etapa corriqueira do processo em que será avaliada a efetiva aderência, ou seja, quando a gente fala aderência, é o cumprimento das determinações por parte da unidade auditada aos normativos que disciplinam sua existência e a atuação administrativa, operacional, financeira, patrimonial e social e etc. né? Partindo para o plano B, caso o planejamento e demais fases não tenham sido corretamente implementadas, o OCI terá a chamada batata quente na mão, né? Estão lembrados das recomendações? Pois é, se o OCI não executou as fases anteriores com qualidade, muito provavelmente induziu o relator a emitir opiniões e recomendações equivocadas. E agora, na hora do monitoramento, a conta chegou. Então, aquilo que eu falo, se você não municiou seu processo devidamente e o seu controlador preguiçoso na análise de mérito não comparou, e isso aí eu tô falando para vocês que vão fazer análise de mérito agora, hein? Porque eu vou conferir tudo, né? Se o controlador, né, ou seja, o cara que vai fazer análise de mérito, né, não verificou para ver se tinha coerência entre os achados e as evidências, não vai tomar uma bola nas costas, né? Vai tomar uma bola nas costas aí. Por quê? Porque na hora da revisão eu vou pegar a unidade auditada, e por isso que eu deixei fluir algumas coisas, eu ia dando dicas e falando, porque eu queria realmente que alguns problemas chegassem, eu não queria a perfeição do relatório, justamente para que vocês tivessem insumos para trabalhar, porque se fosse Alice no País das Maravilhas, tá tudo sem recomendações de parará, pronto, não teria o que fazer agora, o nosso curso acabaria na aula 7. Então agora chegou a hora da gente ver, inclusive aquilo que o auditor está falando lá, que não se aplica, não precisa de recomendação, a gente tem que olhar, né? Então vamos seguir. Um exemplo simples aqui, olha só que interessante isso. A recomendação do OCI era de triplicar em 2 anos o efetivo médicos de UPA na UPA do município. Vamos lá, o município X. Tá. Aí chegou lá e viu que tinha deficiência realmente e tal, e não, era um médico para 5.000 pessoas, né?
tá? Não tem um dentista, não tem um cardiologista, não tem nada. Opa, você abriu a UPA, recebeu o recurso federal para criar as UPAs e tal, e agora tá tudo aí faltando equipamento e tal. Primeira determinação, você vai ter que triplicar o seu efetivo em 2 anos aí e tal. Tá, eu tenho lá meu normativo, diz que eu posso aplicar sanções, posso recomendar e etc. Posso determinar, como nós vimos lá no caso do TCU. Tá, então tá, eu posso tudo, tá, eu sou o cara, então tá. Eu quero que em 2 anos aí, eu fiz uma conta aqui de cabeça assim, né? Na bistunta, como diz o povo, e acho que tá você tem que triplicar aí seu efetivo em 2 anos, né? O efetivo de médicos na UPA do município. Só que, entretanto, por força da LRF, o citado órgão encontra-se impedido de contratar em virtude de ter extrapolado seu limite de pessoal. Putz, bola nas costas. Ah, tá. Então beleza, não tem problema não me dou por vencido não, então você demite. Só que também está impossibilitado de demitir servidores para contratar outros em virtude de decisão judicial. Pronto, o sindicato entrou lá, quando o município viu que tinha muito cargo comissionado e tal, ele falou, não, meus comissionados, não vou demitir minha sogra, meu primo, meu cunhado, nada, é a hora da gente fazer a nossa feira agora, não sei se eu vou ganhar, provavelmente eu nunca mais vou ganhar isso aqui, então é a hora da gente fazer a nossa farra é agora, não vou demitir não, vou demitir servidor, pra que 2 caras tirando xerox ali? Ah, mas ele é concursado, não, demite só um. Mas só tem uma máquina. Ah, mas é porque cada um trabalha um turno, não tem problema. Ele trabalha 2 turnos, não tem problema, não demite um. Opa! Aí fomos lá pro sindicato não. Antes de você começar a demitir servidor, pela nossa lei aqui, você tem que enxugar pelo menos em 10 ou 20% seus cargos comissionados. Vai depender da lei lá, da Constituição Estadual ou da lei orgânica municipal e tal, que eu não sei qual é desse município aí. Aí tá. Aí, pronto, o sindicato pegou e impetrou uma ação. Então agora ele está na sinuca de bico, porque ele não pode mexer em limite de pessoal, ele não pode demitir servidor, ele vai ter que demitir cargo comissionado, mas também não supre, se ele demitisse todo não supriria, e tá lá que ele tem que triplicar. E agora? Aí ele falou, então faz o seguinte, né? Aí ele liga para Alibaba Júnior, Alibaba Júnior dá a dica para ele, fala, cara, isso aí tá fácil de resolver. Diz a ele, chega lá muito humildemente, pede uma audiência com ele, leva toda a documentação, leva seu procurador, leva seu controlador, leva o procurador-geral e leva o presidente da Câmara também junto e mostra lá para ele dar uma solução conjunta lá. Você fala, olha seu auditor, o senhor me desculpa, eu estou aqui porque o senhor me deu, eu quero cumprir, eu tenho vontade de fazer muito por essa nossa população, mas entretanto eu estou todo amarrado aqui, o senhor disse que eu tenho que triplicar aqui, eu não vejo solução. Que solução o senhor dá para mim? Aí o chefe da auditoria que emitiu a análise de mérito, né? Manda chamar os auditores todos, o chefe da divisão de auditoria, aí olha para um, olha para outro e diz, olha, a gente vai fazer um estudo aqui, começa a coçar a cabeça, a gente vai analisar isso aqui e tal, o senhor pode ficar tranquilo que a gente vai dar uma solução, né? Solução para o que não tem, vai ter que refazer toda a análise dele, reestruturar toda, se quiser mesmo vai ter que fazer um estudo na folha de pessoal para ver se ele tem condição de demitir realmente, ou vai fazer um estudo lá na arrecadação orçamentária dele para ver o que ele tem de dívida ativa, para ver se ele consegue maximizar a receita dele e tal, vai ter que trabalhar de graça, vai dar consultoria de graça pro cara, por quê? Porque quem foi para campo não fez um trabalho coerente, o preguiçoso do controlador não analisou a documentação com a efetividade que merecia e agora tá aí, com a batata nas costas, e o cara ainda vai pro palanque depois, ainda manda colocar lá no mural dele lá, dizendo Tribunal de Contas revê posicionamento em virtude de manifestação equivocada quanto à determinação de demissão de servidores. Ainda bota nas costas do cara do órgão de fiscalização lá. Por que, gente? Porque não trabalha direito. Aí só não tem, e a gente vê isso direto, não tem, aí a gente só pode dar risada com um negócio desse, não tem pra onde correr. Mas vamos lá então, finalizada a nossa conversa, vamos tratar da nossa atividade monitorada, que ela complementa a atividade 8, né? Apresentando o relatório do coordenador com a necessária análise de mérito, encaminhamento das recomendações e solicitação do plano de providências, né? Então, qual é a nossa missão nessa bagaça?
Vamos pegar o trabalho do colega, vamos analisar, depois de assistir essa aula de novo, né, para entender tudo que eu falei, se não ficou claro. Analisar com calma, fazer recomendações, né? Recomendações oportunas, tempestivas e factíveis, obviamente, né? Não é lá recomendar porque você acha, não. Vai ter que ter um embasamento legal. Toda a manifestação, toda a recomendação deve ser precedida da manifestação legal que a sustenta, né? Isso aí na arguição do processo, isso é fase elementar. Você não pode ficar parecendo que é opinião pessoal do coordenador, ele tem que estar sempre subsidiado, municiado da respectiva legislação que o ampara. Na administração pública, sobretudo, a gente só pode fazer aquilo que tem previsão legal. Então, obviamente, se eu vou determinar que alguém faça alguma coisa, eu preciso ter amparo legal para isso, tá? E aí montei. Aqui constava monitoramento, mas o monitoramento ficou para aula 10, né? Porque a aula 9 a gente vai tratar com vamos elaborar o plano de providências, então é isso. A atividade deverá ser encaminhada por meio da plataforma Classroom até o dia 26, se eu não me engano. Dúvidas, esclarecimentos adicionais, a hora é essa aqui. Professor, eu tenho uma dúvida. Aqui deixa eu só fechar aqui, só um minutinho. Peraí, pra gente voltar aqui, Peraí, rapidinho. Volta a folhinha. Não, agora que eu encerrei, meu. Peraí, é sério, é? Tô brincando, eu vou voltar. Tudo bem. Peraí, então. Então é pra deixar o debate aberto ainda, aqui, essa folha? Tá. Mas volta aonde, exatamente? Peraí, então, vamos aqui. Questão anterior, que é o que... Peraí, questão de ordem. Então começa, Heloísa. É sobre o plano de... o senhor chama plano de recomendação, é isso? Que está na atividade. Essa, na verdade, a gente não vai fazer agora. A gente vai fazer na 10, é isso? Não, peraí. Ó. Aqui fala de plano de providência. Não, plano de providência a gente vai fazer na 9. Não, a solicitação do plano de providência você vai fazer agora. Mas é só solicitar o plano de providência. Só solicitar. De acordo com as recomendações. Isso, de acordo com as recomendações, ok? Você fez lá recomendações para ele e ele agora vai te apresentar um plano de providências dizendo em quanto tempo, só um minutinho, dizendo em quanto tempo ele pretende cumprir essas recomendações que você fez, ou determinações, se for o caso. Beleza? Ficou claro? Pois não? Ficou poluído. Não ficou claro, não, ficou poluído. Então, a gente tem que fazer a análise de mérito. Sim. O plano de recomendação. Não. Você vai fazer a análise de mérito, que a análise de mérito, obviamente, contempla a recomendação, e você vai apenas solicitar a elaboração do plano de providências com base nas recomendações que você exarou por meio do seu parecer. Ah, tá. Ok? Com base nas recomendações. Aí na aula 9 nós vamos trabalhar com a elaboração do plano de providências. Mas esse plano a solicitação do plano de providências não é só solicitar, tem que solicitar e já fundamentar com todas as... Mas você já fundamentou. Você não fez o relatório do coordenador? Você vai encaminhar o relatório do coordenador para ele e naqueles pontos que você recomendou, obviamente, você vai, ao final, solicitar o plano de providências num período de tantos dias. Tá. Sacou? Tá. Ficou claro ou não? Ficou. Mais ou menos. Não, mais ou menos não. O tempo ruge e a Sapucaí é grande, como dizia o nosso... Vou deixar o amigo aí falar. Lá, eu vou fazer a análise da constatação, pegar todas, mesmo estando em conformidade ou inconformidade. Todas, você vai. Fazer análise desde a questão, da conformidade ou não, da justificativa, enfim, da constatação como um todo, né? Sim, todos os pontos. Aí vou, num relatório em branco, vou começar a analisar o mérito.
Não, já tem lá no Audita, por isso que eu disse para mandar o backup. Tem uma aula sobre monitoramento lá. Tem um vídeo sobre o relatório do auditor. Você vai importar o projeto dela para o Audita e vai acessá-lo como coordenador. Aí quando você acessar como coordenador, você já vai ter lá todo o processo dela com as recomendações, com as constatações, evidência, análise justificativa. Aí você só vai ter 2 campos lá que você vai fazer a análise e a recomendação. Mérito e recomendação. Isso aí que eu ia pegar. Então, eu vou pegar a base dela, o backup, subir aqui na minha máquina, vou entrar como coordenador, analisar a constatação como um todo, descrever o mérito e fazer a recomendação. Isso, perfeito. E aí a questão, né, a solicitação do plano de providência. Isso, que pode ser no próprio relatório ao final, em virtude dos apontamentos ora mencionados, encaminha-se para a adoção de plano de providências num prazo de tantos dias. Fim de papo, assinei, um abraço. Aí a ideia da gente analisar o mérito é meio que tá auditando a colega, né? Na verdade não é. Não. E não é, na verdade é o quê? É você, não é que você está auditando ela, você está elaborando um relatório de mérito e para que você faça isso com a necessária qualidade que o caso requer, obviamente você deve rever, né? A menos que você tenha total e extrema confiança no auditor e saiba que ele não erra nunca e diz, não, o que ele escreve é lei, sigo, ou você pode chegar só no final, sem analisar nada e colocar. Sigo integralmente o posicionamento do colega auditor fulano de tal e pronto, e despachar. Como tem muito coordenador que faz isso. Um exemplo, eu evidenciei que não estava de acordo o procedimento lá, de não ter vinculação no papel de trabalho, não consegui. Aí a gente pode fazer Sim, você vai fazer. Chamar de críticas, ou no sentido que não foi. Não, exatamente. Você vai fazer lá que você vai colocar aí com os termos, você usa os termos que você vai achar mais adequado para o momento, né? Sempre de maneira cordial e elegante, mas vai dizer, por exemplo, que com base nos achados e nas evidências ora apresentadas, não foi possível emitir opinião conclusiva, remetendo-se ao iniciante ou ao auditor responsável, ou ao nome que você quiser dar lá, para que adote as providências necessárias e supra o processo de acordo com os normativos internos previstos para esta unidade. Ou qualquer outro encaminhamento que, se não está ok, você pode dizer em inglês, em alemão, em sueco, em russo, o que você quiser. O que você precisa dizer para ele é, olha, companheiro, com o que você me deu aqui, eu não tenho condição de emitir opinião. É isso que você vai dizer, no frigir dos ovos. Mas existem 1000 maneiras aí de você falar, e você escolhe a que for mais adequada, sempre cordialmente, né? Sempre com a postura mais assim, pedagógica do que, até porque o coordenador, ele está querendo ou não, ele está numa esfera superior, então ele tem que tratar com devido respeito e etc, o auditado, né? Ou o auditado não, o colega de trabalho. Até porque hoje a gente está como chefe, amanhã a gente está como subordinado. Forma construtiva, então. Exatamente. Até porque ele é um parceiro seu, né? E é isso que eu vou te dizer lá no curso lá do Bom Gestor, é o seguinte, a gente tem que estar acompanhado de profissionais com qualificação e é igual a time de futebol. O cara, ele tem que comprar sua ideia e tá jogando com você. Se você todo dia tá brigando com o cara, tá chamando o cara de burro e a porra, velho, tudo que você faz errado. Você acha que esse cara vai ser parceiro seu nunca na sua vida? Não, né? Tudo bem que tem casos que você fala, sinceramente, cara, não dá pra você trabalhar nessa área aqui. Vou te mandar lá para a unidade no extremo norte, lá na divisa com os infernos de dentro, porque aqui vou te dar uma promoção, você vai ser coordenador-chefe da subunidade lá do Amazonas, extremo norte, lá não sei o quê, e vai pro inferno, manda o cara para lá. Mas enquanto ele estiver ali, ô parceiro, vamos trabalhar junto aqui, ó cara, isso aqui não tá bom, porque se você comprar briga é igual time de futebol, o cara para de jogar por você, não é pra você não, é por você. E aí pronto, meu amigo, te derruba rapidinho. Entendi. Obrigado, gente. Consegui pegar a mensagem. Beleza. Mais alguém? Professor, dá uma dúvida. Quando a gente tem os achados conformes e a gente encontra, o coordenador concorda com o auditor,
no caso, não caberia plano de providência, porque já está conforme. Isso. Aí coloca não se aplica ou tem algum termo específico? Você vai fazer a análise, você vai tratar da análise do mérito lá. Você vai pegar a lei que ele citou lá, você vai pegar a lei que ele citou lá no documento e vai fazer um preâmbulo. Lembra que eu falei? Você faz um preâmbulo analisando-se os achados e evidências apresentadas em relação à norma que se aplica, cita-se o artigo tal da lei tal, verifica-se a conformidade do ato. Pronto, entendeu? Sim, mas com relação ao plano de providência não cabe. Não, aí não cabe, não. O que cabe plano de providências vai estar lá no resumo, você vai estar lá os pontos em que você solicita o plano de providências. Beleza? Tá bom, obrigada, professor. Nada, tranquilo. E aí, Sandra, que cara de desespero é essa? Nada é tão ruim que não possa piorar. Cadê Valdeirson, Juliana aí, que é do ramo? Acabada. Alessandro, cadê Daniele, Ariana? Ou eu falei muito, como sempre, ou falei pouco demais e ninguém entendeu nada. Como é que tá isso aí? Não, eu tenho pergunta. Mas... Não, pode perguntar, não, pode falar aí. Fala aí, meu colega. Não, pode falar primeiro, depois eu falo. Vai que a tua pergunta tá relacionada ao que eu tô. Não, vamos lá. Vou dar mais simples, talvez para mais complexo. A gente quando a gente analisa lá o nosso material lá de trabalho, a gente suponhamos que nós identificamos lá alguma coisa que não estava na questão, não era uma das questões. Por exemplo, o meu de área, vai que a Juliana ache outras coisas erradas no processo, né, ou que está faltando, etc e tal, mas essa não era uma questão, eu não formulei uma questão sobre isso. A gente deve se manifestar também, ou neste caso específico, a gente fica só para fins do trabalho, a gente tem que ficar amarrado nas questões, porque se eu vi outra coisa que não tem nada a ver com a questão, não precisa falar. Não, é por isso que a gente fala que o planejamento ele tem que ser bem feito, porque na análise de mérito a gente se atém ao mérito realmente, né? Como é que se diz? Parece cíclico, mas é verdade. Então a gente se atém ao que contempla as questões de auditoria. Porque fato novo, questão nova, contraditório novo, não é isso? Caso você evidencie por meio da sua análise que alguns pontos precisam ser estendidos, nada impede que você solicite um novo procedimento de auditoria ou que no próximo procedimento, e é aí que entra, lembra aquela parte da retroalimentação e do feedback? Você vê, tá tendo uma lacuna aqui. Se for um fato extremamente grave, eu já mando abrir logo um procedimento de auditoria. Se tiver potencial de causa de dano ou impacto negativo para a administração, minha obrigação é mandar estender logo. Se é um procedimento rotineiro apenas para sincronizar o funcionamento e a boa gestão da administração e não causa relevante impacto no momento, eu já anoto aquilo ali, vou trabalhar no meu processo de retroalimentação do planejamento e dizer, olha pessoal, aqui a gente precisa inserir uma questão tal, ou pessoal, essa questão aqui, ela não está formulada de forma adequada, por quê? Porque ela deixa lacunas que, no momento do mérito, não suprem de maneira necessária e suficiente o meu entendimento para emissão de opinião. Entendeu? Entendi. Beleza. Segunda questão. Às vezes, se por acaso a questão lá está conforme, né? A questão está conforme, bonitinho, de acordo com a lei ali do que prevê. Mas, assim, cabe ainda, de acordo com princípios, por exemplo, uma melhoria. Ou seja, de acordo com a questão, está conforme. Ok, está conforme. Beleza. Mas cabe ainda uma melhoria quanto a por exemplo, um melhor planejamento
das compras, por exemplo. Perfeito. Isso aí, a gente... Como é que eu lançaria isso? Eu digo que acompanho, etc. Sim. e tal. Sim, e você pode estender. Você pode estender a sua análise. É por isso que... Lembra que eu te falei aí, ó, bingo, ó. Lembra que eu te falei que tem que olhar o que está conforme e o que está desconforme? Lembra que no começo eu falei? Isso. Pois é. Isso, então, por isso que eu estou perguntando. Pois é, exatamente por isso. Por quê? Porque você identificou que os fatos apresentados são o quê? São necessários, mas não são suficientes para adequar o procedimento à efetividade e à qualidade que a administração pública precisa, ok? Então você vai dizer que os pontos são que você acompanha o entendimento, que os achados são necessários, entretanto, não são suficientes para a correta aplicação do recurso público, né? Sobretudo no que se refere, sei lá, deve ser questões de efetividade nesse ponto, né? Porque, pelo que eu entendo aí, se fosse ilegalidade, não estaria conforme, né? Então, tá. E aí, beleza, e você vai falar lá que, em virtude disso, recomendo com base aí, mas obviamente você vai recomendar, e até na abertura do seu próprio parágrafo você está citando a norma, você ampara o seu posicionamento num dispositivo legal para respaldar aquilo adicional que você está recomendando, beleza? Não, entendi. Então pronto. Entendi sim. É porque muitas das vezes nós estamos... às vezes é porque... Tem que ser o exemplo certo, né? Assim, o fato concreto. Não, mas eu entendi. Porque muitas das vezes está previsto, assim, o procedimento está previsto, aconteceu, mas assim, poderia ser melhor planejado né? Poderia ser um planejamento melhor. Mas às vezes, assim, mas é o que o senhor falou, o negócio a questão de mérito, muitas das vezes, quando eu vou falar de planejamento ou de princípio, eu só, assim, por exemplo, princípio, eu vou lá na Constituição e vou pegar os princípios lá administrativos para me basear. Tá. Mas, assim, é muito de conveniência e oportunidade. Às vezes eu não vou encontrar, né? Eu não vou encontrar um artigo que diga exatamente daquela situação concreta. Eu vou encontrar um artigo que fale de princípios. Nossa. Mas aí, eu colocando o artigo que fale de princípios, beleza. Atende, né? Isso, perfeito. Por exemplo, e eu fiz questão de colocar um exemplo que está direcionado a isso aí. Por exemplo, na questão do Alibaba, se eu fosse um auditor preguiçoso, eu ia lá, analisaria o quê? O procedimento licitatório, compra de 7 mil agendas. Tá, comprou, cotou, o preço da agenda no mercado, R$5. Opa, ele comprou por R$3,50, por R$4. Qualidade é a mesma. Tem parecer, tá, entregou, tá lá, fui no estoque, tá lá, tem as agendas e tudo. Tá tudo ok? Tá, não tá? Não tá tudo ok aí? Então, isso. Se eu fosse um auditor meia boca, eu ia dizer, não, tá tudo ok aqui, beleza. Isso aí ia pro saco e pronto. E a Alibaba dividiu o dinheirinho lá com os comparsas dele lá. Mas não, eu lá no meu parágrafo de ênfase, eu coloquei. Mas se eu não tivesse colocado isso, você na sua análise de mérito agora iria pegar e ia fazer essa verificação. Eu te dei um caminho, mas eu poderia não ter dado. Então é por isso que o controlador, além de ter essa visão geral, ele precisa exercitá-la. Por quê? Por limitação técnica do auditor, ele pode ter deixado passar isso, ou por limitação de análise, que a própria entidade não permite que ele apresente manifestações, e o foco dele, o escopo dele era verificar a conformidade do procedimento licitatório. Tá conforme, beleza. Só que em termos de oportunidade, conveniência e tal, não é oportuno e conveniente. Mas e se eu não tivesse competência para dizer isso no relatório? O controlador, na sua análise, teria que pegar isso aí e constatar por conta própria. Entendeu? Tá vendo aí? É justamente o fato que você tá falando aí. Tá. É legal. E lá logo na abertura do nosso documento a gente viu. É a legalidade, né? Mas o mérito é o quê? É a oportunidade e a conveniência. Tranquilo? Ficou claro? Ficou sim. Beleza. As outras dúvidas que eu tinha, o pessoal já perguntou aí, já me deu por satisfeito. Beleza, então. Mais alguém? Ah, tem a Juliana. Então, professor, só para ver se ficou claro, tá? Eu tô ali com a Sandra ali, não sei se a Sandra já tirou a dúvida dela, mas a gente fica às vezes a gente fica até com vergonha de perguntar, mas é o que o senhor fala, tem que perguntar, né? Porque a minha dúvida pode ser de outro, né? Ou
Olha, eu nunca tive vergonha de... Por isso que eu falo desse jeito. Eu nunca... E parece que minha conexão caiu. Eu não... Não tá. Tá me ouvindo? Tô. Tá, eu que não tô te ouvindo direito. Tá, eu nunca tive vergonha de perguntar. Por isso que eu falo desse jeito. Porque a gente tira dúvida, a gente treina antes do jogo. Você querer inventar jogada na hora que tá jogando, nem sempre dá certo, a menos que você seja um astro desse aí, um iluminado desses aí. Mas se você é jogador normal, você é ser humano, o ideal é que você treine antes pra bom treino, bom jogo, né? Assim? Então, se na hora de treinar você não usa de todos os artifícios que você pode utilizar para se qualificar, quando chega depois fica mais difícil. Então, teve dúvida, pergunte, deixa quem quiser dar risada aí. O importante não é quem tá dando risada, o importante é você dar risada, né? E você só vai dar risada quando você tiver domínio daquilo que você tá fazendo. Beleza? Tá. Então mete bronca. Então, vamos lá. Eu vi lá o relatório do Alessandro, né? Tô analisando lá. E eu percebi que ele fez algumas recomendações, porque ele já tinha feito recomendações ali, e eu acho que não é apropriada a recomendação que o Alessandro fez. E aí? Aí você vai tratar isso, sempre com fundamentação legal. Cordialidade. E, não, óbvio, isso aí já é pressuposto, né? Aí agora, para você, se você não acompanha o posicionamento do auditor, você vai fazer isso de maneira... Isso aí acontece nas melhores famílias do mundo e quase todo dia. Eu acho que de cada 100 relatórios que eu faço, 99,11% ou 99,99%, o cara não acompanha um monte de coisa. O problema dele é cada um com seus problemas. Eu acho que tem, ele acha que não, a gente vai vivendo aí, essa vida aí, e tranquilo. Trato com cordialidade, ele também, ele acompanha o que acha que tem que acompanhar e vamos seguindo. O que eu não posso é, como auditor, deixar de analisar aquilo que eu acho que a legislação cita, e ele, como controlador, tem, tem a discricionariedade, ainda que subjetiva, de acompanhar ou não. Tranquilo, não tem problema nenhum. Tá agora bom. Tá. O que diferencia um controlador de um controlador meia boca é que o controlador, ele prova por A mais B dentro da sua argumentação que realmente a fundamentação está insuficiente para que ele possa acompanhar. E já o coordenador meia boca não cita a legislação, não cita nada, joga 3 ou 4 palavras lá e diz que não concorda e pronto, e vai na força mesmo, até porque ele sabe que o relatório não vai voltar para o auditor e não volta, né? E ele apenas não acompanha e encaminha, né? Insubsiste o posicionamento do nobre auditor, em virtude disso ou daquilo lá que ele inventa, motivo pelo qual não acompanhamos ou indeferimos o encaminhamento e tal, e aí ele faz a nova recomendação dele. Tá bom. Tranquilão? Tranquilão. Beleza. Mais alguém? Eu, professor Ardiceno. Manda, Ardiceno. Professor, eu estou um pouco confusa com essa análise de mérito, mas só para ver se eu entendi direito, certo. Nessa análise de mérito a gente vai verificar a oportunidade e a conveniência da ação, porque a legalidade já foi verificada. Em tese, né? Em tese. Lembra que eu falei aqui? Você vai olhar lá se tá legal mesmo. A menos que você tenha extrema confiança em quem fez, que não é o nosso caso nesse momento agora, né? Nesse momento agora a gente desconfia até da sombra. Agora, se na sua unidade lá, não, se foi Joãozinho que fez, segue, lembra lá do Joãozinho da aula 1? Se foi Joãozinho da aula 1 que fez, pode seguir de olho fechado aí, que não tem errada, hein? Vem comigo que é cola em mim que é sucesso, aí não tem problema. Agora, no nosso caso aqui, não. Inclusive, o que é legal e o que está conforme, a gente vai olhar. Entendi. Então, é legalidade, oportunidade e conveniência. Isso. Beleza? Sempre com a necessária e devida fundamentação legal. Claro. Né? Eu fiquei um pouco confusa, porque o senhor falou de discricionariedade. E eu, no direito, quando eu estudei, eles falam que o gestor tem liberdade de decisão dentro do que está na lei. Tem. Se é
Pois é, aí eu fiquei pensando nessa oportunidade e conveniência em conflito. Mas tá, pois é, mas lembra lá, então você estudou direito aí, então você sabe milhões de vezes mais do que eu lá, né? Que não existe nada absoluto, né? Tudo é relativo, não é isso? Né? Hein? Oi? Sim. Então, tudo é relativo, então inclusive a discricionariedade lá é relativa. Por quê? Porque o que prepondera na administração pública é a indisponibilidade do patrimônio público e a supremacia do interesse público. Esses são os princípios basilares que disciplinam a administração pública. Então, ainda que a discricionariedade dele seja legal, mas ela não pode extrapolar esses dois princípios basilares da administração, né? Se a discricionariedade dele está prejudicando ou está sendo aplicada de maneira inadequada, a gente tem que intervir como unidade de controle. Beleza? Obrigada, professor. Aí, para você materializar isso, é só você voltar lá no exemplo no exemplo que eu falei aqui do Alibaba Júnior lá. Sim, das agendas. Isso, ele pode comprar, tanto que comprou, tá legal tudo. Só que dentro da discricionariedade dele, ele tá adotando procedimentos que não são convenientes para a administração pública. Por quê? Porque ele está jogando dinheiro fora, né? Então, a discricionariedade dele não lhe faculta o direito de jogar dinheiro público fora, ok? É mais ou menos nessa linha. Entendi, professor. Obrigada. Eu acho que, professor, eu acho que se eu tentar ajudar assim, porque eu tive essa mesma dúvida aí. Acho que o professor, aquele exemplo que o senhor deu do Alibaba, ele é bastante claro, né? É bastante claro no sentido de que é um desperdício de recurso público você gastar a quantidade de agenda pelo número de pessoas que estão ali estudando. A discricionalidade que tem o gestor público é, por exemplo, eu tenho uma verba aqui de reforma para gastar com reforma. Eu posso reformar uma ponte ou uma praça. Se eu reformar uma ponte e não reformar a praça, eu não posso ser acusado de estar malversando o recurso público. Eu tenho a discricionalidade de escolher aquilo que eu quero. Eu acho que a praça é mais importante para a população do que uma ponte. Então eu resolvo reformar a praça. Então aí não há nenhum tipo de, não há nenhum tipo de ilegalidade. Eu não estou malversando dinheiro público. Exatamente. Agora, realmente, quando eu compro coisa que vai ser jogada fora, que não vai ser utilizada, aí fica muito claro que eu estou usando mal o dinheiro público, né? Perfeito, tá aí. Você deu um exemplo ótimo. Eu dou esses exemplos assim extremos para ficar bem caracterizado, né? Porque tem pontos que a gente só consegue pegar que são mais sutis aí, com um pouco mais de experiência. Então eu vou sempre pro ponto crítico. Por exemplo, não, o cara comprou a mais do que devia comprar, então ele tá jogando dinheiro fora, porque é um negócio que já fica ali, latente ali, todo mundo tá vendo, não, o cara jogou dinheiro fora, ele tem que devolver, tem que ser, exatamente. E o que você fez aí é justamente, ele tem a escolha entre a praça e a ponte. Se ambos são necessidades da população, se foram feitos com valor adequado, né? Se não estão trazendo prejuízo para a entidade e se vão trazer benefícios à sociedade, tá? Eu tenho discricionariedade para escolher, né? Independente, porque se assim não fosse, voltando lá com a sistema, se assim não fosse, por exemplo, toda vez que o cara tá fazendo, eu tenho que fazer encostas no município, no Morro A. Quem mora em estados aí que tem morro sabe, né? Tem Morro A, Morro B, Morro C, Morro D, né? Pô, tá, todos vão despencar. Aí tá, eu não posso chegar como órgão de controle e dizer, por que você começou no Morro A e não começou no Morro B? Tá, eu comecei todos vão cair. Eu tenho discricionariedade para começar no Morro A. O dinheiro só dá para fazer no Morro A, mas o Morro B, Morro C e Morro D eu preciso fazer também, beleza? Então, também é um exemplo que fica caracterizado a discricionariedade. Beleza? Tranquilo aí, Ardicema? Deu para clarear? Pronto. Mais alguém? Ariana, Daniele, vão querer perguntar alguma coisa? Sandra? Tranquilo, professor. Deu para pegar com os exemplos dos colegas. Beleza, então. Então, vamos desfazer a nossa rede aqui de transmissão, né? Isso, como diz lá, é o jornal da imprensa. Obrigada.
Então pronto, gente, é isso aí, espero que tenha solucionado aí dúvidas de vocês. Se tiver alguma dúvida pontual aí, a gente vai conversando. É interessante que vocês interajam com os colegas, né? Para, no caso, perguntar, por exemplo, se muitas vezes a gente acha que precisa de um documento a mais, né? Até para a gente exercitar, e a gente vai precisar disso no momento em que estiver exercendo essas atividades de controle, não, mandar como pelo WhatsApp pro colega, ô colega, vem cá, aqui eu não entendi, você tem algum documento que possa suprir minha dúvida aqui? Tem algum documento a mais e tal, que muitas vezes para você não era importante, mas para mim aqui pode ajudar? Então vamos exercitando já esse diálogo e tal, porque ele é muito importante, sobretudo nas relações, né, entre as partes e tal, que evita conflitos e tal, e só traz benefício para o todo em relação ao nosso trabalho, tá bom? Então, muito obrigado a todos aí, boa sorte na atividade 8, e a gente vai se falando aí. Fiquem com Deus, um abraço. Um abraço, obrigado, professor. Shalom.